muito orgulho que eu estou aqui presente na qualidade de ex-aluno do professor Heitor Alimonda para, em poucas palavras, exprimir toda a minha gratidão ao seu trabalho incansável e fazer um tributo à sua figura enquanto professor, enquanto pianista e enquanto ser humano que foi sempre extraordinário. Mas antes eu gostaria de também render uma homenagem a essas três instituições incansáveis que trabalham e lutam pela música, que são a EXPEM, da Associação Seis Professores da Escola de Música, e que idealizou esse evento e que foi logo acolhido com todo o apoio pela Academia Nacional de Música, à qual pertencia o professor Heitor Alimonda, instituição de grande importância no cenário musical brasileiro, e devemos agradecer também, certamente, o acolhimento que a Academia de Música Lourenço Fernandes está dando a este evento, nos recebendo no seu salão principal, e onde transcorre esta atividade hoje. Somos nós três alunos do professor Alimonda que aqui estamos, entre outros, por exemplo, a professora Maria Helena Andrade também foi aluna dele, mas me referindo aos que começaram muito antes, né? Mas isso é uma pequena seleção de tantos e tantos alunos que pelo menos eu conheci a partir de 1976, e o professor Alimonda já era docente há muito tempo antes, então é praticamente impossível a gente contabilizar a quantidade de alunos que hoje em dia seguiram a carreira de concertista, que brilham no cenário internacional, nas universidades, nas escolas de música, né? O Sérgio André, que vai tocar, é professor da escola do Paraná, né? Na Escola Estadual do Paraná, de música. Cecília tem atuado muito como professora de música, né? Tanto em instituição, como Antônio Adolfo, quanto em ensino particular. E todos os outros alunos também tiveram um destino musical de importância. Então, falar do professor Alimonda seria abordar tantas facetas diferentes dessa personalidade, e eu gostaria de dizer que, assim, fazendo um pequeno flashback, né? Nasceu em Araraquara, né? Esse é São Paulo, essa cidade que tem dado ao Brasil tantos nomes importantes para a cultura nacional, como um outro colega nosso, Luiz Henrique Senise, como um acadêmico de destaque, Ignácio Loyola Brandão, e tantas outras personalidades. Ele veio dessa cidade de imigrantes italianos, né? E logo esse gosto pela música nasceu não só com ele, mas com as suas irmãs Lídia e Altéia. Lembrar todos, por favor, de ligar o celular. Eu queria fazer uma pequena interrupção para apresentar aqui a neta do professor. A Lídia Alimonda, Cecília Pessini, que aqui está, também foi aluna de Lídia Alimonda, e a violinista Altéia. Como já em boa hora vinha lembrando a professora Regina Meirelles, a família, a querida família de Heitor Alimonda, que ele se devotava com tanto amor, somos todos testemunhas de quanto a ternura, quanto carinho, quanta devoção ele tinha à sua família, especialmente às suas netas, né? Aqui está hoje representada pela Joana, que aqui está na frente, né? Então, é um prazer ter a sua presença aqui, que é também a presença do professor Alimonda. Então, essa formação musical que ele teve desde cedo
não parou de crescer. Logo ganhou a capital de São Paulo, né, no Conservatório Dramático. Logo ganhou o Rio de Janeiro, aqui, quando ele obteve o seu título de livre docente. Né? E antes mesmo de ocupar a cátedra, né, de piano, que ele fez durante tantos anos, ele fez uma turnê, ele fez estudos no exterior. Quando eu o conheci, isso em 1976, era impressionante a atividade dele no exterior. Estava toda hora se apresentando em algum lugar, assim, com todo gosto, com toda energia, e aquilo me encantava muito de ver essa dedicação dele em tocar. Ou seja, não era só o ser professor, o ser docente, o magistério, e também a parte administrativa que ele exerceu com muito gosto, mas era estar continuamente tocando. E ele me dizia sempre, a frase que eu nunca vou me esquecer, que ele dizia que é preciso diferenciar gostar de tocar piano e gostar de estudar piano. Que o que importa, na realidade, é gostar de estudar piano. Ele tem que gostar de tocar, todo mundo certamente há de gostar. E agora estudar é diferente. Estudar exige muita energia, exige muita dedicação, seriedade. E isso eu em seguida, quando ele estava então nessa grande atividade de recitar, estava preparando muitas peças, nas aulas ele pedia para eu sair do banco do piano, aí começava a tocar algo que ele ia apresentar no recital e explicando tudo que se deveria fazer naquela música. Schumann, Chopin, Rachmaninoff, né? Compositores contemporâneos como Cláudio Santoro, que aqui está representado hoje, Brahms, que aqui também está representado, Liszt, por quem ele nutria grande paixão, Beethoven, e assim tantos compositores, Francisco Mignone, do qual esses compositores brasileiros, ele era amigo deles todos, né? Guerra Peixe, Cláudio Santoro, Francisco Mignone, os compositores mais recentes, Ronaldo Miranda, ele se dava com todos eles e muitos lhes dedicaram composições. Então ele sentava-se ao piano e começava a me mostrar não só a música, mas como se deveria estudar aquelas músicas. E uma coisa impressionante que eu observei ao longo desses anos todos foi que ele não olhava para o relógio, agora acabou, encerrou a aula. Era uma aula sem contar o relógio. Tanto que grande parte dessas aulas, para evitar problemas exatamente de tempo, de horário, de sala, ele chamava para ir na casa dele. Primeiramente em São Conrado, onde ele tinha um belíssimo estúdio, né? Com um maravilhoso piano Steinway. E a aula, em geral, começava às 14h, num sábado, e ia até às 18h, assim. E a sua esposa, também muito gentil, Janete Arzotto, que também sempre me acolheu com muita bondade. Então, em todos os sentidos do meu depoimento pessoal, eu guardo uma recordação muito grande. Gostaria de falar que ele atuou em várias áreas. Ele foi, numa época que a música antiga, a música barroca, renascentista, ainda não era muito redescoberta. Hoje em dia elas estão em alta, né? Mas ele fundou com outros colegas, outros professores, o conjunto Ars Antiqua. E ali gravou, na época, long plays, né? E fez apresentações, inclusive a caráter, né? Se usava a roupa ao estilo antigo. Mas ele tinha paixão pela música contemporânea. Ele estreou na Bienal aqui, na Cecília Meirelles, Bienal de Música Contemporânea, várias composições de, na época, compositores promissores
que hoje em dia já estão estabelecidos, não é? E composições que não eram fáceis. Todo mundo sabe que a música contemporânea prima pela dificuldade da leitura, da notação, da execução. E ele estava lá para incentivar, para tocar, e não só a música contemporânea brasileira, mas eu presenciei que ele participou de concertos dedicados à música contemporânea, diremos moderna, da segunda escola de Viena, em especial de Anton Webern, que também é outro compositor muito complexo, que é todo cronometrado na duração, e sempre com muito gosto. Mas não só, a parte jazzística também, e era uma pessoa, isso é uma outra herança que eu trago dele, ao espírito aberto para todas as novidades, para todas as questões palpitantes em música. Não é aquele espírito fechado, assim, que, por exemplo, se dedicar somente a Chopin, não é? Se dedicar somente aos clássicos. Não. O que aparecia e que ele visse a qualidade, ele se dedicava. E ele passou esse gosto para os seus alunos, né? E, assim, como eu lhes disse, né, a maior parte hoje em dia está atuando na carreira, não deixaram de atuar. E eu gostaria de salientar que ele também, como pedagogo, estava sempre muito preocupado com a questão do ensino do piano, né? Naquela época, os métodos, alguns eram muito antigos, que vinham do século XIX, né? Outros falavam uma linguagem muito europeizada, né? E ele quis, então, introduzir, criar um método chamado estudo do piano, que falasse a nossa linguagem, que tivesse composições brasileiras, né? Não que outros compositores brasileiros também não tenham feito isso, a exemplo do Francisco Mignone, mas o dele, o método dele, partia do princípio de estudar a forma da mão, nas diversas situações em que ela se encontra no ato de tocar piano. Então, elaborando-se e criando-se a forma da mão, ele dizia que racionalmente se chegava ao estudo, ao desenvolvimento da técnica pianística. E, entremeando esses estudos técnicos, vinham os estudos melódicos, né? Que nós ouviremos a Cecília, que vai tocar o número 10, né? E também ouviremos também do próprio Alimonda, Sérgio André tocar 3 brincadeiras, dedicadas a João Carlos Martins, outro pianista que infelizmente perdeu a capacidade de tocar por causa do acidente tremendo que ele teve na China, né? Que atingiu a parte neural e tudo. Então ele parou não pôde mais tocar, mas tocou muito e gravou muito. E o irmão dele, para render uma homenagem, que também foi meu professor, o irmão João Carlos Martins, José Eduardo Martins, também era grande, vivo, mas era grande amigo de Heitor Alimonda, ao qual também sempre dedicou muita amizade, né? Eu tive o prazer de estar com o professor Alimonda desde o curso técnico, né? No curso técnico eu fui descobrindo então isso de estudar piano. Depois, na graduação, foi todo um outro desenvolvimento, né, de repertórios mais sérios, mas na pós-graduação ele gostava de fazer seminários e um deles foi dedicado a Johannes Brahms, né? Como assim investigou, buscou, mergulhou na obra de Brahms de maneira intensa. Assim também com a obra de Liszt, da mesma maneira mergulhou intensamente.
Gostava também de fazer seus alunos tocarem integrais, como, por exemplo, das valsas de Chopin, prelúdios. Ele gostava de reunir os alunos todos e cada um tocava um grupo dessas peças. E não seria deslocado dizer que essa homenagem de hoje, que comemora os 100 anos, a presença de professor Limonda nos seus 100 anos, se reveste de algo especial que acontece na Lapa. Ele escolheu a Lapa como seu lugar de residência. Ele que morou em endereços tão elegantes como São Conrado, Leblon, mas era aqui que ele gostava de viver. E passou os seus últimos tempos aqui também, né? Ali perto da Cecília Meirelles. Gostava então de reunir essa tradição, né, de pessoa de grande coração, reunir todas as pessoas queridas, alunos, amigos, professores, e em sua casa, e às vezes aqui no Ernesto, né? Ou nos lugares em volta, na Adega Real, que tem aqui, mas era a Lapa. Ele não se cansava de dizer isso, né? Que esse era o lugar favorito dele, né? E falando, terminando, mencionando algo que a professora Regina Meirelles falou acerca da EXPEN, né? De professores que, uma vez aposentados, gostariam ainda de dar continuidade ao seu trabalho. Este foi o caso do professor Heitor Limonda. Depois de aposentado, se eu não for dizer um absurdo, acho que não se passou um dia que ele não fosse à escola de música. Entre outras coisas, e principalmente para estudar. Quando vocês ouviram eu falar não se passou um dia, podem aí incluir os sábados e os domingos. Quando ele ia, se aproveitava que não tinham aulas, então estudava o dia inteiro. Mesmo já chegando aos 80 anos, ele estudava o dia inteirinho piano, né? E, como se diz, estava sempre preparando novos recitais, novas integrais, se dedicou com um grande afinco aos 24 estudos de Chopin, né? E a parte triste, quando eu o visitei já no fim, eu percebi que sobre o seu piano tinha uma composição ainda por fazer. Ele estava querendo concluir aquela composição. Ele também, até o final da vida, exerceu sua atividade como compositor, né? Então, na realidade, é uma figura presente e positiva e querida e saudosa em todos os sentidos. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui que enobrecem esse evento, porque vão levar um pouquinho da memória do professor Limonda consigo, e agradeço mais uma vez a todos os envolvidos na organização deste evento. Como?